Bom dia, já recuperado do fim de semana, edição da Cor do Dinheiro do dia 8 de agosto do ano da graça de 2022. Como já percebeu, mantém-se a tradição. Deixa-me só ver o que é que se passa aqui com o microfone. Parece que caiu e antes começa a fazer ruído. Bom, aqui está ele. Peço desculpa. Vamos lá recomeçar isto. Bom, como dizia eu, antes de começar a fazer barulho, deixe-me só acertar aqui as contas do microfone. Já está. Bom, dizia eu que espero que as férias estejam a correr bem e espero que, para aqueles que não estão de férias, já estejam recuperados do fim de semana. O que é que temos para si hoje? Antes de mais, fazer o disclosure habitual, que é este canal tem uma parceria com o Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, ali no cupom promocional que está na saída, escreve Camilo e apenas isto basta para ter um desconto de 10%, fora aquelas que são as promoções semanais que nós fazemos aqui. Mas antes de irmos ainda ao programa, vou só lembrar que esta semana vamos ter a nossa programação normal, o Think Tank amanhã. Ainda vai ser feito à distância, porque 2 dos membros do painel estão de férias. E também lembrar que durante as férias manteremos regularmente e diariamente a edição da Cor do Dinheiro, como é sempre, aliás, durante as férias e também durante os feriados, com exceção do dia 25 de dezembro. Bom, agora sim, vamos ao programa de hoje. Começar pelo período antes da ordem do dia. E vamos começar por onde? Por Espanha, aqui ao lado. Você vai ouvir em breve uma alteração da política financeira em Espanha. Vai conhecer em breve. Infelizmente, essa alteração da política não vai ser no sentido de segurar a despesa, que é aquilo que a Comissão Europeia está a recomendar ao Sr. Pedro Sánchez. Vai ser o contrário. Como a Espanha continua a gastar muito, como se prevê que continua a gastar muito, e como vai haver eleições em breve, o que vai suceder é que o governo espanhol vai tentar ir buscar mais impostos aos contribuintes. Uma dessas jogadas, que temos falado aqui há várias semanas, é tributar as empresas energéticas e os bancos. E o Sr. Pedro Sánchez está a usar de uma refinada matreirice, que é para não utilizar a palavra de caserna, que é sacanice, para tramar os bancos e as petrolíferas. Então qual é a jogada? Eu já não me lembro qual era o jornal espanhol que no fim de semana, sexta-feira, mostrava isto, que o Ministério das Finanças espanhol está a desenhar uma figura jurídica não tributária para iludir as mais que prováveis demandas em tribunal por parte das empresas. E este é que é o ponto. Repare, Pedro Sánchez sabe perfeitamente que, primeiro, os tribunais provavelmente vão levantar dúvidas sobre algumas coisas que estão a ser feitas. Em segundo lugar, e este é o aspecto mais importante no que toca à banca, isto já não é regulado pelo Banco de Espanha, como não é regulado pelo Banco de Portugal. É regulado em Frankfurt e pela Autoridade Bancária Europeia. Ora, o BCE, já expliquei aqui várias vezes, chumbou uma medida parecida noutros países. Não só na Lituânia, mas em alguns países de leste. Portanto, o Primeiro-Ministro espanhol está com medo e está a desenhar uma forma jurídica de evitar que as medidas sejam levadas a tribunal. Vamos ver onde é que isto para, sendo certo que é bom que deste lado da fronteira nós estejamos atentos a isto, porque você vai ver a seguir, o Governo continua com aquela... Neste aspecto é assim, il mio naso diz-me que o Governo está mesmo à procura de um pretexto para ir aos pés, ali sarrafar as petrolíferas e as energéticas em geral. Já lá vai. E a banca, se calhar, também lá vai. Bom, segundo ponto, o inacreditável acidente no Rally da Madeira. Todos nós vimos a imagem no fim de semana, uma menina de 8 anos a ser colhida a atravessar uma estrada. Os pilotos, esses é que não tiveram seguramente culpa nenhuma, na forma como aquilo ocorreu, mas o que nós ouvimos, depois do incidente sobre garantias totais de segurança, não sei das quantas, que eu não vou contestar aqui, leva-nos a perguntar por uma coisa. Sabendo que todos nós conhecemos a Madeira e a forma como estão dispostas as estradas em função dos aglomerados habitacionais, como é que isto era um desastre à espera de acontecer? Como dizia o responsável da prova, é impossível garantir pôr um segurança atrás de qualquer pessoa. Esse é que é o ponto.
Então, se não é possível garantir, porque as pessoas podem, pelo traçado e pelas circunstâncias, podem cometer o disparate que cometeu esta família, que é quando tudo indica a criança vinha atrás, se calhar é bom repensar isto. Que é para depois, no futuro, eu sei que depois isto tem consequências económicas e o diabo 4, mas como o público tem dificuldade em comportar-se, como já se viu inclusive nas provas do Rally de Portugal no passado, se calhar é bom pensarmos duas vezes, que é para não termos a repetição do que aquilo aconteceu no fim de semana. Ponto seguinte, o caos no centro hospitalar de Montijo. Bom, este fim de semana foi mais do mesmo. Urgências de obstetrícia fechadas numa série de hospitais, caos, literalmente caos. Pergunta, o país mobiliza-se? Há quanto tempo é que esta marmelada dura? Epá, a malta é muito paciente com os socialistas. Eu recordo-me que por muito menos governos anteriores foram sovados soberanamente. E não foi só o governo da Troika. A malta é muito paciente, certo? Até o dia em que lhe aconteça assim. Ponto seguinte. As falhas do Ciresp nos incêndios. Houve espectadores que perguntaram porque é que eu não toquei nisto nas semanas passadas. Eu vou-lhe explicar. Eu odeio pegar em certos assuntos quando está tudo em chamas. Porque não possibilita um raciocínio e uma análise tranquila. O governo defende-se dizendo que não há falhas. Ou se há falhas são de 3 segundos, não sei o quê. Média. Os bombeiros queixam-se. Quem é que tem razão? É bom não esquecer uma coisa. Uma coisa são falhas em média. As médias são a coisa mais falsa que há se nós levarmos a análise ao pormenor. Porquê? Para haver uma média tem de haver excessos e tem de haver coisas por defeito. Ora, se em algum caso as falhas forem de 1 minuto ou 2, quando está no meio de um grande fogo, mas nos outros a falha for 3 segundos ou 1 segundo, a média baixa. O que é que isso significou para aquele incêndio em causa? Se calhar era bom ver isto. E se calhar era bom que os responsáveis e os deputados que andaram a falar sobre isto pensassem neste aspecto. Porque a coisa mais importante e sufocante é uma pessoa estar numa emergência e ter de ir ao seu telemóvel não sei quantos, quando não tem os números oficiais sequer, que é para estar a comunicar com as outras partes. Vale a pena pensar nisto. Ponto seguinte, as promessas falsas do PPR. Perdão, PPR. PRR. PPRs não costumam prometer aquilo que não têm. Deixe-me mostrar-lhe a manchete do Público, salvo erro, de sábado, que diz assim: dinheiro do PRR não chega para todas as residências estudantis anunciadas. O Governo tinha anunciado 12 mil camas de residências universitárias com dinheiro do PRR. Afinal, a comissão que está a tratar destas matérias andou aqui a investigar, estavam destinados 371 milhões de euros para as tais 12 mil camas. A verdade é que isto não é suficiente para financiar todos os projetos. Eu não sei porquê. Ou seja, não sei se houve erro de cálculo, se é um problema agora de custos de inflação ou se é outra coisa pior, que é o Governo promete muita coisa e depois não se verifica. Ainda bem que o público foi ver isto, porque é um defeito que a comunicação social em Portugal tem, que é assim: este governo é useiro e vezeiro em anunciar tudo e mais alguma coisa. Mas depois a gente vai verificar na prática e as coisas ficam muito aquém do que se havia prometido, certo? Bom, ainda bem que o público foi investigar. Eu suspeito que estamos perante mais um caso. Epá, põe aí 12 mil camas. Epá, e orçamento a 375 milhões de euros. Ninguém foi ver, ninguém foi investigar na altura. E agora, quando se começa a fazer contas, ó tio, isto não chega. Já vimos isto, certo? Bem, mas parece que a malta continua distraída. Novamente, ainda bem que o público foi investigar. Ponto seguinte. A obsessão do lucro das empresas. Ainda na sexta-feira critiquei aqui a manchete do Diário de Notícias. E como se isso não fosse bastante, ontem, acho que foi ontem, a edição de ontem, dei com mais uma manchete do mesmo jornal que eu lhe vou mostrar, ok? Isto não é nada contra o Diário de Notícias. Eu, quando é de elogiar, tenho elogiado. Então, aqui está, manchete do DN. Lucros das empresas da Bolsa dispararam 73%.
no primeiro semestre. Agora veja, a Galp pesou mais de 20% nestes resultados. Bom, como sabe, vamos lá, eu até vou fazer aqui a chamada. As cotadas do PSI, portanto, Portuguese Stock Index, é o índice da Bolsa de Lisboa, tiveram ganhos de 2,3 mil milhões de euros nos primeiros 6 meses do ano. Agora repare neste pormenor. O equivalente a 75% do total dos lucros registados em 2021. Ou seja, no primeiro semestre, já se tinha atingido 75% dos lucros de 2021. Isto é para mostrar a ordem de grandeza e de variação entre 2021 e o presente ano. A petrolífera Galp foi a que mais contribuiu para o aumento. Deixe-me só fazer uma pergunta. Eu diria que quem fez isto não tinha pensado no assunto, mas pensou. Porque, repare, a chamada diz assim, o equivalente a 75% do mesmo mês de 2021. Ora, o que é que se passou, não é no mesmo mês, no mesmo período de 2021, o que é que se passou em 2021 para nós agora termos de um momento para o outro um disparo dos lucros das empresas? As empresas subiram os preços por aí adiante. Houve um consumo desenfreado, houve especulação vergonhosa. Não. É uma comparação de um semestre normal, que nem sequer chegou ainda à atividade pré-pandemia, com um semestre onde ainda tivemos o impacto da pandemia. Portanto, não estamos a comparar alhos com bugalhos, mas estamos a comparar alhos com parabugalhos, não é? Infelizmente, a manchete não diz isto. E, infelizmente, a chamada não aponta para aqui. Mas, o caráter populista da manchete é agravado pelo facto de dizer aqui, pronto, a Galp foi aquela que representou 20% deste aumento. Isto é cavalgar a onda de que as petrolíferas andam para aí com lucros extraordinários, não sei das quantas. Vamos lá raciocinar, ok? Primeiro, a Galp é aquela que melhor reage? É óbvio. Se os preços subiram, e já agora é bom não esquecer isto, a Galp tem produção de petróleo também, não é só refinação. Produz petróleo em Angola, produz petróleo no Brasil. E, portanto, a subida da produção de quem produz, o subida dos preços na venda de quem produz tem impacto significativo nos resultados. Pergunta, o que é que isto tem de extraordinário? Segundo, isto é para manter. Terceiro, imagine você que a gente vai chegar a um período em que os preços começam a cair. Isto depois vai fazer manchete aqui? Não vai, como nós vamos ver a seguir. E, portanto, era bom que a imprensa, nós na comunicação social, fugíssemos esta coisa que dá muito jeito. Pensar que se vende jornais e coisas do género com coisas destas. Isto é uma treta. Não tem outro nome. É uma treta que me desculpa, malta, do Diário Notícias, ainda para mais. A Rosália Amorim, que é a diretora, foi minha estagiária na Exame. Eu conheço muito bem. E, isto não engrandece a comunicação social. Isto é correr... ainda por mais, eu conhecendo a Rosália, sei que isto não é a preocupação dela. Agora, estar a fazer estas coisas, ainda por mais, passar para a opinião pública a imagem de que as petrolíferas e o Diabo 4 são as grandes mauzonas da história, isto é lamentável. Bom, vamos seguir para bingo. Houve um espectador que disse, você na semana passada falou do SNS e não falou do estatuto do SNS. Do quê? Desculpa. Do estatuto? Aquilo não é nada. Mas pronto, já que o espectador está tão preocupado com isso, eu prometo solenemente que esta semana hei de voltar ao estatuto do SNS. Desculpa lá, aquilo é uma manta de retalhos mal parida, feita à última da hora. Só pode dar mau resultado. Mas pronto, se você quer mesmo que eu fale nisso, eu juro que esta semana tratarei do assunto, ok? Então vamos lá para os assuntos principais. O Jornal de Negócios traz hoje uma notícia muito interessante, que diz assim, uma análise do FMI mostra que as ajudas para compensar a subida de preços têm mais peso em Portugal do que têm em outros países da Europa desenvolvida. Então é assim, nestes países
as ajudas valem mais ou menos 1% do produto interno bruto desses mesmos países. Em Portugal, estas ajudas pesam quase 1,5%, ou seja, valem quase 1,5% do PIB português. Você dirá, está bem, não estamos mal, porque você vai ali abaixo, ao sul da Europa, e vai ver a Grécia, e na Grécia estas ajudas valem 4% do PIB. Bom, primeira leitura. Com o mal dos outros para o seu bem. Eu estou marimbando para o que se passa na Grécia, até por saber dos disparates que andaram a fazer durante décadas, não é? E depois pagaram seriamente com aquela austeridade que o senhor de Tsipras aplicou à La Costa. Bom, mas o problema principal não é este. Qual é a análise, a segunda análise que se pode fazer? Isto é mau sinal. Repare uma coisa. Quando a gente diz assim, é preciso ajudar as pessoas em dificuldades, por causa da subida de preços, é inevitável. Tem sido um mantra aqui da cor do dinheiro. Há vários meses, inclusive antes do FMI se pronunciar sobre isto, como vocês recordam. Recordem, FMI e outros analistas, ok? Bem, mas vamos ver se levamos agora a análise até ao fim. Então, espera aí. É preciso gastar dinheiro com estas pessoas. Só que, quando estamos a dizer que em Portugal o que se gasta com estas pessoas é superior em percentagem do PIB ao que se gasta noutros países, nós estamos a dizer o quê? Que temos muitas pessoas pobres. Que temos muitas pessoas desfavorecidas. Isto é um péssimo sinal. É um sinal de quanto nós temos ainda de percentagem da população que está a viver abaixo daquilo que seria o aceitável. Não ouvi broás ainda. Não vi manchetes com isto. O mais fácil é fazer manchetes com o lucros das empresas em bolsa, certo? É que se eu pegasse nesta matéria, fazia uma manchete. Portugal tem mais pobres do que outros países da Europa desenvolvida. Quem é que esteve no governo dos últimos 7 anos? Foram socialistas. Olha que giro. O socialismo é normalmente trauteado como uma coisa que resolve a pobreza. Então, rapazes, está a falhar alguma coisa aqui no raciocínio. Faites la liaison. Segundo ponto. Vamos voltar, matérias principais. Vamos voltar ao tema da energia. Ok? Hoje, os preços da gasolina e do gasóleo baixam significativamente. A gasolina cai mais ou menos 10 cêntimos por litro. Não vai ser geral, isto não há tabelamento de preços em Portugal, graças a Deus. O gasóleo cai 9 cêntimos. Vamos fazer as contas. Vamos recuar a abril, sei lá, quando isto começou a disparar. O preço ainda está acima do que se verificava na altura. Atenção! O preço do barril também está acima do que estava na altura, ok? Já agora só uma coisa. A malta vai elogiar as petrolíferas hoje. Vamos lá ver. Os consumidores, quando se tem no microfone, está tudo muito caro, não sei o que. Já reparou? A gente queixa sempre. A malta queixa sempre, não é? O problema é que os governos depois não os têm no sítio para dizer assim, estavam a exagerar. A malta queixa sempre. Mas pronto. A malta vai elogiar as petrolíferas hoje. Os consumidores. Mas não é só os consumidores. O governo vai elogiar as petrolíferas. Vai. Ou a gente só fala das petrolíferas que é para comentar os lucros extraordinários. O Windfall Tax, havia para aí uma menina no público, a Ana Sá Lopes, que este fim de semana fazia um manifesto contra os lucros extraordinários. Eu gostava de ver o público ganhar dinheiro também, que é para podermos ir dizer ao público também, olha, já agora paguem o imposto extraordinário. Faites lá a liaison. O problema é que o público não ganha dinheiro. Percebe ou não? Se era capaz de ter a grande falha da Cláudia Azevedo, da Sonai, que é dona do público. Mas pronto, isso é outra história. Um dia falaremos sobre isso. Primeiro, então, mas espera aí, a gente só fala das petrolíferas quando os preços sobem e para falar do windfall taxes? É que já agora, que os preços têm vindo a descer há algumas semanas, que convinha elogiar, não é? Bom, mas quero ver mais. Como você viu este fim de semana, apareceram mais notícias sobre estas windfall taxes que o governo quer impor às petrolíferas. A saber, o Expresso, que pela forma como o artigo foi feito,
eu até lhe posso mostrar o artigo, onde é que ele está, está aqui, acho eu que está aqui. Exatamente, está aqui ao contrário, eu até vou pôr, desculpa lá, este tínhamos esquecido de virar ao contrário, até vou pôr, eu nem tinha sequer tinha lido isto, depois mandaram o artigo, Costa guarda bomba atómica contra elétricas, quer dizer, elétricas, malta da energia. E também posso garantir-lhe que não é só elétricas, é energia. O que é que diz aqui o artigo? O artigo revela que, de facto, um espírito santo de orelha por parte de alguém do governo faz bem. Os jornalistas têm que arranjar as suas fontes e fazer divulgação de notícias, não é da contra a notícia. É só para lhe dizer que o governo resolveu mandar um recado para o Expresso, para o resto da economia, que é assim, vocês portem-se bem, pá. Porque se não portarem bem, em setembro, quando eu começar a parar o Orçamento de Estado, ainda vos imponho aqui uma taxa extraordinária, uma windfall tax. E não é só para a energia, não é só para as elétricas, ok? Bem, como você vê, isto é a conversa populista de, se vocês não se portarem bem, andarem para aí com tretas sobre 40% de aumentos, eu depois limpo-vos o sebo. É o que o Governo está a dizer. Bom, onde é que isto nos leva? Lamentável. Porquê? Aliás, está-se tudo a criar este movimento. Eu, na semana passada, recordo-me estar a ver um programa na SIC, aquele entre dois opostos de coisas diferentes, não sei como é que o programa se chama, e estava lá aquele Pedro Delgado Alves, que tem uma verborreia magnífica, e então, a uma certa altura, ele dizia qualquer coisa do género de que o Governo até baixou, ele até disse mal, disse o Estado, não é o Estado, é o Governo. O Governo até baixou o adicional ao ISP. Mas isto não se traduziu na baixa dos preços dos combustíveis. Eu só chego a uma conclusão. O deputado Pedro Delgado Alves não tem carro. Ou não tem mota. E, portanto, não enche o seu depósito. Só pode ser isto. Porque se o deputado Pedro Delgado Alves usa mota ou carro, ele tem de saber que os preços baixaram. Bom, o deputado Pedro Delgado Alves, pelo visto, também não lê. Porque se ele lesse, teria visto aquele report da autoridade, do regulador, que diz que as petrolíferas estão a cumprir aquilo que é o preço eficiente. Às vezes fica um bocadinho acima, mas depois, na prática, aquilo que as pessoas pagam por causa dos cartões de desconto fica abaixo do preço eficiente. O regulador anda a dizer isto há semanas. Portanto, a conclusão que a gente tira é que o senhor deputado Pedro Delgado Alves ou não tem carro, ou não tem moto, ou então não põe combustível, ou então não lê, ou então está de má fé. Eu acho que é o último. Está de má fé. Bom, tudo isto para quê? Está a fazer fretes ao governo. Aliás, é um dos freteiros do governo. Está a fazer fretes ao governo. Está a fazer fretes porque o governo quer passar para o país a mensagem assim: meus senhores, estão a ver? Eu estou aqui em cima destes gajos, pá. Os gajos portam-se mal e eu dou-lhes uma morraça no focinho. Está a perceber? É isto que o Primeiro-Ministro está a fazer. Já fez com a Endesa na semana passada e está aqui a passar mensagens. O que eu acho lamentável nesta brincadeira é que este governo só fala de impostos, só insulta empresas, só dá pontapés no baixo vento das empresas. Eu ando a dizer isto há anos, percebe? Inclusive, como já se nos acorda, já disse que a CMVM devia penalizar governantes que falam de empresas cotadas. Deviam penalizar, pura e simplesmente, puni-los. Com pesadíssimas multas, podia ser que eles se calassem. Bom, isto leva-nos a onde? Uma conclusão. Sabe qual é a grande reforma estrutural deste governo desde 2016 até agora? É subir impostos. Ou é criar impostos. Eu não conheço outra, percebe? É a única coisa que António Costa sabe fazer. É a única coisa que António Costa sabe falar. É penalizar empresas e criar impostos ou subir impostos. É a conclusão que se tira. Bom, já agora, do fim de semana também, sexta-feira, fazer referência aqui ao Semanário Novo. O Semanário Novo deu-nos uma notícia sobre o processo EDP. Como você sabe, ali havia as suspeitas de envolvimento de Ricardo Salgado, Manel Pinho, agora parece também a mulher de Manel Pinho, António Mexia, Manso Neto, meteram todos ao barulho. Não sei se você recorda de quando é que o Ministério Público resolveu apertar as medidas contra considerar arguido António Mexia e Manso Neto. Não sei se recorda quando é que foi. Vá lá fazer a pesquisa. E depois comece por fazer o seguinte. Veja o momento, o mês, em que António Mexia e Manso Neto foram constituídos arguidos. E veja em que mês estamos e em que ano estamos. Ok? Pormenor. Não apareceu acusação até agora. Eu tinha uma certa esperança, como o Ministério Público sabe muito bem o que está a fazer, tinha uma certa esperança que em setembro, quando vi o novo, pensei assim, querem ver
que é desta vez que o Ministério Público descobriu que já tem matéria suficiente para processar, para levar a tribunal Manel Pinho, mais a sua mulher, acho que se chama Alexandra Pinho, mais Ricardo Salgado, esse tenho de certeza. Parece que sim, porque o Novo diz que o Ministério Público já tem matéria para levar isto para a frente, para estas 3 pessoas. Faltam 2. António Mexia e Manso Neto. Pergunta. Mas não avançou agora? Não vai avançar? Como sabe, eu detesto comentar processos que não são, mas quando as coisas cheiram ilmionazes, é uma coisa que me incomoda. A sério. Então, mas o que é que se passa com o Mexia e com o Manso Neto? Não vão ser acusados agora. E depois dá a entender que vão ser acusados numa segunda leva. Mas depois a gente vai analisar a notícia e descobre uma outra coisa. Espera aí, o Ministério Público ainda não tem a certeza. Ainda está a investigar. Sim. Quando é que Mexia e Manso Neto foram considerados constituídos arguidos? Em que mês e ano é que estamos? Desculpem lá, isto é deplorável. O Ministério Público, em certos processos, arma-se em juiz. E o que faz é torrar as pessoas na praça pública, que leva a que só muito tarde se faça a acusação, ou noutros casos não se faça a acusação de todo. Ou noutros casos a acusação é tão idiota que depois os juízes acabam por despejar aquilo para o caixote do lixo. Eu vou aguardar para ver se não estamos perante um destes casos. Porque isto é a forma mais fácil de torrar as pessoas na praça pública e de lhes lixar a carreira. Desculpe uma expressão de caserno, ok? Bom, e ficamos por aqui. Se eu me enganar nisto, juro que pedirei desculpa. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às pessoas que estão a ver, quero pedir às pessoas que vão ver ainda, e estas aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Já sabe porquê, mesmo em férias, aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Tenha um grande dia, se estiver de férias, olhe, aproveite-as bem, nós voltaremos amanhã às 8 da manhã. Com licença.